Olá, seja bem-vindo a mais um Innovate Podcast. E aqui à minha frente está o Tiago Antunes, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura de Jundiaí. Seja bem-vindo. Ó, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Já de antemão, parabenizo vocês aí com todo esse movimento que vocês fazem, né, de levar informação boa, de qualidade para os públicos, né, de atenção. Então, estou à disposição para a gente discutir e falar sobre ciência, tecnologia e inovação em Jundiaí. Não, legal. E assim, interessante, Tiago, é a gente tentar trazer esse viés para o poder público, né? Porque muita gente fala assim, é muito difícil, quase impossível inovar dentro do poder público. E assim, a história está mostrando que não é bem assim, né? Exato, Rodrigo. Assim, eu posso garantir para você que a gestão pública tem mudado, né, e precisa realmente, né, de um impulso aí da tecnologia para poder fazer com que os recursos públicos sejam aplicados da melhor maneira possível. Em recente visita a um grande evento de cidades inteligentes, né, que aconteceu em Curitiba semana passada, inclusive, nós estávamos reforçou o entendimento, né, que a tecnologia, a inovação e todas as variáveis aí, né, relacionadas ao tema na gestão pública vai tornar cada dia mais necessária em função das mudanças todas, inclusive tributárias que nós teremos aí com reforma, aonde os municípios terão que se tornar cada vez mais eficientes, eficazes nas suas tomadas de decisões. E a gente sabe muito bem, né, por conhecer a área e as oportunidades de gestão pública, que dado, inteligência, tecnologia é o grande vetor aí para poder utilizar melhor o recurso público e não apenas utilizar melhor o recurso público, mas fazer com que a população também seja impactada através dessas tecnologias, enfim, né? E aproximar, né, a população também desses serviços todos através aí de mecanismos de inovação. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, inovação dentro do poder público, as pessoas pensam assim: "Ah, será que vai começar robô aqui?" Não, na verdade é mais para trás, né, a gente tem que fazer todo um trabalho de formiguinha antes, né, não é colocar um robô de ponta ali, né, é a gente fazer todo um trabalho de dados, como você falou, todo um trabalho de smart cities, por exemplo, então assim, vai além, né. Exato. O munícipe, talvez em alguns momentos eles nem imaginem que por trás daquele serviço que está sendo prestado ou da otimização daquilo que ele consome na cidade, né, de serviço público, tem por trás dele uma inovação, porque ele vai sentir de fato a melhoria no serviço público. Mas algo assim que eu costumo entender e nós estamos olhando para isso, né, nessa gestão, é utilizar a inteligência com todos os dados que a prefeitura tem acesso, né? Imagine só, educação, saúde, transporte, mobilidade, olha só o quanto de dado disponível que através de elementos como inteligência artificial, entre outros recursos, aí a gente pode utilizar esse dado para poder fazer política pública, para poder fazer um melhor planejamento, para tentar entender como que a dinâmica da cidade se dá e fazer ali uma prevenção, uma predição, enfim, né, tomadas de decisões melhores, porque o dado para o poder público é assim, extremamente estratégico. É sobre eles que nós temos que construir estratégia, os nossos planejamentos todos da gestão e tomar decisão baseado nele. E sempre com olhar, reforço, para o impacto que isso vai causar para o munícipe. Né? Que, na verdade, todo esse movimento é para com que ele tenha acesso a melhores serviços públicos na cidade. É resolver os grandes problemas com coisas simples, né, que a tecnologia ela traz isso, ela permite, né, porque imagine você pegar essa infinidade de dados que você está me falando aí, né, e você colocar um operador, por exemplo, para fazer essa análise, né, e isso acaba sendo muito difícil ou quase impossível, né. Quando você traz tecnologias como a inteligência artificial para poder levantar o que a gente precisa ali para poder fazer as manobras, aí acaba facilitando demais, né. Eu concordo plenamente esse evento que nós tivemos é uma busca de atualização acerca de cidades inteligentes, né. Quando a gente fala de cidade inteligente, a tecnologia ela é o meio, né, na verdade não é o fim, né, quando a gente Sim. discute isso. E a gente precisa olhar para o planejamento de fato urbano. Transporte, por exemplo, como a gente consegue através da tecnologia otimizar e eliminar inicialmente ali, né, as emissões de gás de efeito estufa, com uma melhor planejamento do tráfego, né, do tráfego, né, Melhor rota melhor e tudo rota, mais. rotarização. Como que a gente entende ali num mapa de calor da cidade, por exemplo, né, qual que aonde eu preciso colocar mais atenção ou não, eu preciso ampliar ou não. Na área da saúde, olha a quantidade de dados, né, da saúde que a gente tem para poder tornar as filas menores, né, para que a gente consiga fazer com que o cidadão acesse a serviço. E a gente vai para outras áreas, em especial desenvolvimento econômico também, que é a pasta onde a minha diretoria está lotada, né?
A gente não consegue olhar para desenvolvimento econômico ao longo do tempo sem considerar as mudanças da tecnologia. Em especial, o Jundiaí está muito bem localizado, a gente sempre fala disso logisticamente, mas também nós temos aqui um ecossistema com algumas empresas de tecnologia, com alguns movimentos legais, que são reconhecidos no Brasil e mundo afora. Então, nós estamos bem posicionados aí nesse sentido também. E o interessante quando a gente fala, por exemplo, você citou a saúde, por exemplo, né, é óbvio que tem cidades aí que já trabalham com inteligência artificial para poder fazer, a consulta e tudo mais. Tem os totens até, que acho que são interessantes, no qual tem o autoatendimento e tudo mais, Uhum. né. Então, assim, é pensar a cidade, mas também pensar o munícipe, tipo assim, será que isso aqui hoje funciona para isso, ou tem que ter uma outra atenção? Então não é só implementar, né, é fazer com que o munícipe use também a tecnologia, né. Exato. E é um esforço aí, né, você falando da contrapartida do munícipe em utilizar, né, as tecnologias, é um esforço também que movimentos como esse que você está criando, né, de comunicar inovação e comunicar tecnologia para a população, se faz necessário. Porque o munícipe, quando a gente fala de inteligência, a gente fala de cidades inteligentes, ele acha que realmente vai ter um robô ali que vai substituir aquela pessoa que está ali. Né? Mas essa relação humana, nós sabemos, estamos discutindo isso o tempo todo, a relação humana jamais vai ser substituída. E a prestação do serviço público é relação humana. A gente não pode esquecer disso, Sim, a né? telemedicina, por exemplo, né, é uma coisa assim, você tá ali, né, você tá só usando uma tecnologia para poder ter o resultado, né, esperado, né. Exatamente. Então, em qualquer ponto de contato com o munícipe, a priorização é na humanização, de fato, dessa relação. No entanto, como que a gente torna isso mais efetivo, mais aplicável, mais eficiente, ou como a gente torna isso um pouco mais inteligente? E aí vem tecnologia e inovação para poder trabalhar e desenvolver, né, essa relação. Mas sem esquecer, né, que o reflexo tem que ser todo no melhor prestação de serviço para o munícipe. E tem muita ferramenta, muita solução que é interessante para o município, né. Eu fui no Conexidades na última edição, Uhum. foi lá em São Sebastião, eu acabei ficando todos os dias, e lá tinha alguns expositores, por exemplo, que estavam levando tecnologia para municípios, né, e um deles que eu acho que eu me lembro que até é interessante, acho que até o Gustavo colocou como um plano aqui para Jundiaí, que era um veículo equipado com câmeras, sensores e tudo mais, que ia passar nas ruas e saber se precisava de poda de árvore, saber se tinha um buraco ou não, e toda essa inteligência ia para uma central para a gente saber exatamente, olha, aquela rua demanda isso, aquela outra rua demanda aquilo, então a gente conseguiria utilizar. Então esse é um exemplo, por exemplo, que o Gustavo até colocou na campanha dele, que eu acho que foi Sim. super interessante, e talvez a gente vê aí para os próximos anos, Exato, né. é um bom exemplo, né, da tecnologia à disposição do serviço público. E de fato, né, olha o desafio que é, né, o serviço público, né, na medida que você faz uma manutenção, de repente, num bairro, vai cortar grama, enfim, daquela questão que toda a gente sabe né, desse serviço todo, dali 10 dias, você vai precisar passar de novo. Né? E como que você consegue otimizar sua mão de obra? Como você consegue, de fato, utilizar o recurso que você tem, que não é muito recurso humano disponível, embora muitas pessoas acreditem, né, que a prefeitura tem muito funcionário, de fato tem, mas ainda falta, né? É aí que, novamente, é a ideia de você utilizar a ferramenta, a tecnologia, a inteligência para otimizar todos os recursos, inclusive a mão de obra. Nesse exemplo que você falou, né, tem algumas startups que têm esse trabalho, né, que inclusive até o carro sede no evento lá de Curitiba, nós estávamos com uma startup lá que bastante conhecida, né, no ecossistema, que tem lá o carro, enfim, estava mostrando um pouco, né, de como que o trabalho acontecia, fazendo essa leitura, né, passeia na cidade toda com o carro, faz essas leituras que do serviço público na limpeza, no corte e tal, mas outros aspectos também possível com a captura dessas imagens e inteligência para trabalhá-las. E por que não olhar para a frota né, do município e instalar nessa frota do município que está rodando? Imagine só a quantidade de carros em todos os setores que ficam rodando a cidade. Porque, né, essa é uma discussão recente, né, por isso que você realmente trouxe que está no plano de governo, porque nós estamos discutindo mecanismos de inteligência, de cidades inteligentes, também nesse aspecto aí. Por que não, né, nesses carros todos que rodam o tempo inteiro da prefeitura, aí não ter esse mapeamento, né, Você dentro já da resolve uma rota ali uma que não rota. precisa ter mais consumo de combustível, energia, que sei lá o que Exato, fosse. e você consegue, através desse mapeamento, esse plano, por exemplo, né, de serviço para poder limpar, para poder, enfim, né, fazer o trabalho nos bairros, por exemplo. E até, inclusive,
no asfalto, né, tapar buraco, então todas a tecnologia é possível que isso aconteça, né. E assim, né, algo que a gente pode então, são exemplos simples que já existem, né, que realmente é possível de aplicar. Mas também a gente consegue entender, assim, um passo além, né, de você ter uma imagine só você ter um gêmeo digital de Jundiaí. Digital Twin. Você projetar Jundiaí numa realidade virtual e você fazer simulações através desse gêmeo digital dentro do plano de trabalho que você: "Ah, vou implantar aqui uma nova via, vou implantar uma nova empresa, vou fazer alguma mudança no meu plano diretor", por exemplo, como que isso vai impactar. Olha só o quanto a tecnologia é capaz de fazer. Isso é uma realidade que acontece em alguns países do mundo. Barcelona, por exemplo, né, é uma cidade que já tem um trabalho forte nisso. Então você simula, faz simulações das mudanças que você precisa fazer para entender se aquilo que de fato você está mexendo vai impactar e vai resolver aquela dor que você tem hoje. Então, assim, é um estágio um pouco diferente? É, mas a gente tem que mirar nesses estágios e nessas realidades para que a gente, novamente, consiga aplicar melhor o recurso e dar recurso público financeiro, que cada vez fica mais escasso, que nós estamos discutindo aqui. E a gente tem assertividade, mais eficácia, né, nas tomadas de decisões no poder público. Mas quando você fala, por exemplo, assim, ó, que você começou o papo falando sobre dados, né, que eu acho que é Exato. importante, né, acho que isso é o mais importante de tudo, né, porque a partir daí que você faz todo o trajeto, tu faz todo o traçado, né, do que vai ser feito. Não, coisa simples, olha, se eu sei a quantidade de veículos que passam aqui, via A, via B, quanto tempo esse semáforo A vai estar aberto em relação ao B e tudo mais, com essas informações só que você consegue fazer isso. Exato. E aí não importa a tecnologia que você vai utilizar, se você não souber como usar também não vai resolver de nada, né. Exato. É a base de dados, né, conversando com o pessoal que trabalha nossas bases de dados lá, desde 2013, 14, imagine só a quantidade dentro desse data center né, que existe na prefeitura de dados que já foram colhidos. Então, a gente sabe muito bem que IA ela é treinada, baseada, né, em cima de dados que aconteceram e faz as suas análises, enfim. Então, olha só, o quanto que nós podemos ser inteligentes, né, baseado numa realidade que já aconteceu. Primeiro, que a gente não cometa os mesmos erros do passado Claro. e que a gente consiga ter precisão aí nos nossos planejamentos, no nosso plano de ação, enfim, nossos planos anuais, né, tudo dentro daquele arcabouço da gestão pública. Essa inteligência precisa ser construída. E assim eu percebo um grande entusiasmo, uma grande visão dessa nova gestão em, de fato, olhar para isso, e colocar em prática conceitos importantes de cidades inteligentes, né? E como eu comentei, né, isso surge, né, surge oportunidade para todo mundo. Nós temos um ecossistema de inovação em Jundiaí, que a gente tem acompanhado, né, desde sempre aí, o movimento que acontece, eh de GovTechs, entre outras techs, né, no ecossistema. Então isso tende, né, todo esse movimento da prefeitura também tende a fomentar a inovação na cidade. Porque, o ecossistema ele se dá em diversos caminhos, né, diversos atores. O poder público é um deles, iniciativa privada, organizações, do setor, por exemplo, a TIG, né, esteve com vocês recentemente Sim, eu aí, entre lembro. outros movimentos, né, Grape Valley, e outros investidores, enfim. Todos esses atores, né, olham para esse ecossistema e entendem também que o poder público está olhando para isso como oportunidade, e aí nossa diretoria tem, né, um papel extremamente importante de fazer essa conexão, de fazer esse fomento, e dentro do nosso plano, inclusive, tem, né, a construção de sandbox regulatórios para a gente entender, ao longo dessa construção de cidades inteligentes, como que a gente consegue aproximar essas startups para testar as suas soluções, para tentar trazer solução, de fato, para essas dores do poder público. Então, existem alguns mecanismos e nós estamos nos orientando aí por uma estratégia muito positiva para isso, sempre com um olhar em fomentar, de fato, tecnologia e inovação e sem deixar de lado, porque é extremamente importante a ciência, porque a gente sabe o quanto que a academia, que pesquisa, né, que está ali também, constrói conhecimento. E esse conhecimento precisa chegar e ser aplicado nas diversas frentes aí da gestão pública. E é legal que você falou assim: "Olha, a gente tem ideias, a gente tem possibilidades, mas está faltando dinheiro", né. E isso eu acho que acontece em muitas prefeituras por aí. E você acha que, assim, existem possibilidades, como você acabou de falar, de ter realmente PPPs, parcerias público-privadas ou até parcerias com instituições, sei lá, acho que
trazer realmente esse pedido de ajuda, né, para a comunidade, para saber se a gente consegue implementar aquelas coisas que talvez estejam paradas porque não tem recurso, mas alguém tem alguma ideia que quer alguma contrapartida, você acha que isso rola? É possível, né? A gente tem a legislação de PPPs e concessões que já estão consolidadas, com belos exemplos espalhados Brasil afora. E é uma realidade, Rodrigo, assim, né? O poder público, para todos que estão nos acompanhando, né? O poder público tende a ficar cada vez mais difícil do recurso. Então, esse recurso precisa ser bem aplicado. E entendemos que existem várias prioridades, né? E, claro, tecnologia e inovação é uma delas, mas tem prioridades que são maiores: saúde, educação, segurança pública, né? A gente sabe que isso, de fato, né? Isso é uma baita uma prioridade, acho que realmente faz sentido de ser. Nós, né, que olhamos para como sustentar através da tecnologia todo esse avanço, nós precisaremos ser criativos, positivamente falando, Claro. né? E buscar parcerias com público-privadas, colocar os nossos projetos, né, embaixo do braço e bater na porta de governo do estado, governo federal, agências de fomento, agências que estão olhando para isso e têm recursos, esperando bons projetos, né? Então, é um trabalho estruturante. Dentro da nossa estratégia da diretoria e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem um pilar estratégico ali que é de fomento, perdão, fomento é uma delas, mas de captação de recursos e parcerias. Então, nós temos com um olhar bem focado, né, dentro das nossas estratégias, que são 4, de buscar e captar recurso de fato. Além, né, do setor de tecnologia e inovação ter ali alguns aparatos, de lei de incentivo, por exemplo, que podem também, de certa maneira, ser um grande impulsionador do ecossistema local e também, por que não, chegar através, né, de parcerias e tal, para a execução no poder público. Essa inteligência de entender os mecanismos, né, ela vai precisar ser trabalhada nessa gestão e a gente não pode se satisfazer e dizer: "Ah, não tem recurso, então não vamos fazer". Nós temos recursos, Precisamos ir só atrás. precisa buscar. Com bons projetos, projetos bem desenhados, que com certeza tem ali todo o seu fundamento de impacto, novamente, para refletir no cidadão, no munícipe. A gente sempre fala assim: "Não, Jundiaí ela arrecada bastante e fica pouco aqui", né, então a gente acaba mandando tudo para o estado, tudo para a federação, né. Então nada mais justo do que a gente ir atrás lá, bater na porta realmente e falar: "Gente, o que vocês podem nos dar? O que vocês podem nos ajudar? Temos bons projetos", entendeu. E assim, como que a gente consegue reaver um pouco desse recurso que a gente enviou para a gente investir dentro do município, né. Então, e isso é bom você trazer, porque reforça aquilo que você falou, da possibilidade de nós juntarmos forças, né, com as associações, com os centros de pesquisa, enfim, com os atores, né, da cidade, para que a gente consiga construir bons projetos juntos. No ecossistema de inovação, não é o poder público, ele não é o ator principal, né. A governança do ecossistema de inovação ela é bem complexa, porque cada um tem o seu papel, tem o seu interesse de capturar, né, e de entregar valor dentro desse ecossistema, então há necessidade de fato de ser sistêmica a solução. O poder público com o poder que ele tem de influência, entre outros aspectos, a iniciativa privada, o investidor, o startupeiro, enfim, né, a Todo um comunicação, ecossistema, é né. um ecossistema de fato, né. Bons exemplos espalhados no 4 cantos do país e mundo afora, reforça que a gente precisa de fato juntar força. Então, essa proximidade do poder público com o ecossistema de inovação que envolve academia, envolve startupeiro, envolve investidor, envolve as grandes empresas de tecnologia ou não, aquelas que têm pesquisa e desenvolvimento locadas na cidade. Esse distanciamento que infelizmente, né, ainda existe essa visão, né, distanciada do poder público, isso tem que ser rompido. Então é um esforço nosso na diretoria de se aproximar de fato de todo esse ecossistema e na medida daquilo que nos cabe como poder público incentivar e influenciar, nós estamos pretendendo trabalhar para que isso aconteça. Então o trabalho é conjunto, né, não se faz desenvolvimento de ecossistema com uma bandeira só, né, não acontece assim, Tem que ser mais né. extenso mesmo, né. Exato. Quando você foi para o evento agora que teve no sul do país, você encontrou algumas soluções lá que realmente faz sentido trazer para Jundiaí? É óbvio, tudo a gente vai querer, né, que não fosse o mercado lá, né, quero isso, aquilo, Verdade. entendeu. Mas assim, tem alguma coisa que a gente talvez consiga trazer para cá realmente e colocar em uma implementação? Assim, Recife esteve lá, Uhum. expondo, né, a empresa de tecnologia de Recife estava lá, e algo assim que eu me chamou bastante atenção, né, que é justamente essa triangulação dessa parceria, né, entre uma empresa
Pública, né, o governo, o ecossistema local, os investidores, né, onde eles construíram ali um mecanismo para que os desafios, os problemas do poder público possam ser solucionados ali, localmente, através das empresas de tecnologia, que estão instaladas ali, ou de empresas que estão potencialmente ali a se instalar ou serem construídas no local. Olhando para a governança e como a gente faz esse ecossistema funcionar, foi um belo de um exemplo. Aí você vai, né, para você vem de lá com a cabeça cheia de ideias, né, com muita coisa boa, né. Aconteceu em Curitiba, né, a Expo que normalmente acontece lá. Aí você vai para um outro viés, né, da conectividade mesmo, né, de você ter, a interligação ali, por exemplo, segurança pública, né. Você ter vários pontos de interligação de câmeras públicas, das residências, dos comércios, todos numa Interligado. inteligência só, alimentando uma base de dados só, que vai poder monitorar. São exemplos que talvez não seja tão exemplos, isso não é novidade, né, mas a gente consegue fazer com que isso de fato entregue resultado através aí, né, da análise dos dados e da inteligência dos dados por É, ele trás não é disso. novidade, mas se a gente não implementar também não serve para Exato, nada, né. exato. Então são algumas frentes, né, que o nosso papel né, dentro de casa agora é acionar e acessar, né, cada área interessada nesse aspecto para discutir, de fato, um plano aí para desenvolver. E está no plano de governo, né, do Gustavo e do Ricardo, é, olhar para cidades inteligentes. Porque, de fato, a gente precisa avançar. E Jundiaí tem se mostrado, né, na dianteira em algumas coisas. A gente tem condições de evoluir ainda mais nisso, né? E vocês têm uma avenida agora pela frente, porque, assim, tem muita coisa que vocês estão entrando e muita coisa que dá para colocar ali na prática, né. Então, assim, por exemplo, agora a gente vai ter a alteração das empresas de transporte, vai ter uma nova licitação e tudo mais, né. Acho que já é o momento de colocar inovação e tecnologia dentro desse pacote, por exemplo, né, para fazer com que o munícipe ele possa sentir ali, quando ele for pegar um ônibus, ele ter, algumas possibilidades de tecnologia. A gente vai ter também, se não me engano, a licitação que já está desde de há tempos, né, dos terminais também para fazer modernização e tudo mais. Então, assim, tem bastante coisa que vocês vão poder aproveitar e colocar inovação e tecnologia, né. Exato. Esse plano, né, de ação, de trabalho, né, que os 4 anos que cada secretaria, né, tem aí sobre a sua responsabilidade, eu tenho plena certeza que nós, a Diretoria de Ciência e Tecnologia, né, junto também da Companhia de Informática Sijun de Jundiaí, tem condições de suportar, entender e discutir bons planos, né, para que a gente consiga, através de tecnologia e inovação, potencializar os resultados, né. Como você falou de transporte, né, a gente não pode esquecer também que a gente está tratando disso dentro da diretoria, o aspecto todo de adaptação climática, né, e mitigação, essas questões todas relacionadas ao clima, que também a gente precisa olhar com muita atenção para isso, né. Tem algumas ações que nós faremos, eventos que nós, no momento oportuno, a gente vai discutir aqui, porque nós não conseguimos olhar, né, para desenvolvimento econômico, que é a nossa pasta onde nós estamos lá, desassociando de mudança climática, dos aspectos todos de sustentabilidade, né. E isso reflete no nosso bolso, no nosso dia a dia, a gente está sentindo isso, o quanto nós precisamos olhar para tudo isso. E aí, como que a tecnologia pode também, né, ser um grande aliado para que a gente faça a nossa adaptação, né, da cidade em si, a adaptação da cidade a essas mudanças. Que no final da história, né, é de fato para reduzir as desigualdades, porque a gente sabe que tem uma questão de justiça climática no final da história aí, né, que infelizmente, né, quando acontecem problemas, impactos, né, climáticos nas cidades, reflete, né, naquele que não tem uma condição financeira de conseguir sair, né, sobressair sobre aquela situação. Então existe o clima, infelizmente, ele traz levanta uma desigualdade e também é uma inteligência nossa de tentar olhar para isso, né, e construir junto, obviamente, todas as áreas envolvidas, né, nesse aspecto dentro da prefeitura e entender como que a gente pode tornar Jundiaí, né, cada vez mais adaptada a essas mudanças que nós sabemos que está aí, né, para acontecer. E estou na área de sustentabilidade há um bom tempo e também ouvido com tecnologia há um bom tempo. E todos os avanços, né, que nós precisamos ter nesse aspecto aí do clima, das mudanças, nessa urgência, que alguns já estão chamando de emergência, de fato, a gente Que reconhece é, que é, né, que é mesmo. sem a tecnologia, dificilmente a gente vai avançar nessa exponencialidade necessária que a gente sabe que precisa. E aí, assim, eu até ia deixar como se fosse uma pergunta mais para o final, mas acho que, como você já abordou, acho que é interessante, né.
Você, por exemplo, você tem uma voz ativa em relação à sustentabilidade, né, você tem um mestrado a respeito disso daí e tudo mais. Mas assim, quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG e tudo mais, ela não briga com a tecnologia, ela pode realmente dar as mãos e ser parceiras, né. Exatamente, acho que não é briga não, é um bom e belo casamento que vai perdurar aí, né. Porque falamos da urgência, né, da emergência aí. Vamos dar um exemplo do que tem acontecido com o clima, né. O quanto mais rápido, né, quanto mais a tecnologia permitir, melhor dizendo, né, que nós tenhamos, né, essa precisão aí de previsão de problemas e catástrofes, enfim, água e seca e todas essas questões todas aí. Quanto mais rápido a tecnologia permitir que isso aconteça, maior é a chance de a gente criar mecanismos e planos para que a cidade, né, e a população passe sobre essas intempéries. E passe com saúde, enfim, né, saia bem nessa história. Entre outras frentes também, nós temos um belo de um exemplo de uma startup jundiaense que tem uma solução, né, que faz a previsão ali de incêndios, né, tem alguma solução que é jundiaense, eles estão É bem legal. bem legal. Fizeram uma parceria através aí de programas SG de grandes empresas da cidade e estão hoje na Serra do Japi, por exemplo, que é um belíssimo exemplo da tecnologia aliada, né, à mitigação e de impactos aí. Para quem não está nos acompanhando, o que é essa solução? Né? Uma inteligência de câmeras de alta resolução que identificam em questões Focos, de né. minutos focos de incêndio. Que coisa que, de repente, em satélites, né, você demoraria ali 30, 40 minutos e fogo não brinca. Fogo, né, tem um laço muito grande. E essa tecnologia baseada com IA, com essas conexões todas aí com satélite, não sei exatamente, né, a Como inteligência que por trás disso, funciona, como né. funciona, mas permite com que você consiga, né, mitigar problemas graves aí além de outras frentes, outras soluções, né, que a gente tem visto no mercado e que a tecnologia tem impulsionado. Vou dar um outro exemplo aí voltado para emissões de gás de efeito estufa, né? Está cada vez mais sendo necessário, aí é um desafio para quem está aqui a olhar para esse aspecto, né? Que as grandes empresas estão olhando para a emissão de CO2 na sua cadeia, porque a gente sabe, quanto mais emissão, maior efeito estufa e causa tudo que a gente está sofrendo hoje. Na cadeia de valor da grande empresa, existe uma dor, né? Do escopo 3 do GHG ali, que é conseguir identificar e mensurar o quanto de emissões que uma cadeia de valor de uma grande empresa, de fornecedor, distribuidor, gera para que ela possa compensar ou mitigar essas emissões. Então existe aí, né, uma provocação para quem está nos acompanhando aí, que, né, que desenvolve, que está olhando para essa frente, como Green Tech, com Green Tech, hein? Existe um gap aqui. Então, se você olhar para isso e tentar achar uma solução baseada em tecnologia e IA, entre outros aspectos, para Ajuda. resolver esse gargalo, certamente existe demanda no mercado. Enfim, são algumas frentes, né, da associação de tecnologia com mudança climática, que no final da história vai acabar refletindo ali uma menor redução de desigualdades e, enfim, melhor qualidade de vida para todo mundo. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, assim, eu tô no meio faz muito tempo e, principalmente na questão política, eu sempre falo, que os profissionais que estão lá dentro do governo, eles não têm que ficar pensando só nos 4 anos do mandato, né, eles têm que fazer realmente um planejamento de longo prazo, para qualquer área, né. A gente tá falando aqui da questão de tecnologia, Uhum, inovação, né, uhum. mas qualquer área é importante você fazer um planejamento de longo prazo, né, de médio e longo prazo, porque senão você só vai fazer aquele arroz com feijão, né. Você não vai realmente preparar um banquete para a população, né. Eu acho que é esse ponto que é fundamental. Não é pensar só nos 3, 4 anos que você tem ali disponível, né. É pensar há 20, 30 anos para frente, né. Isso é um belo de um desafio na gestão pública, né, de você tomar essas decisões, um desafio político dentro da gestão pública, né. Mas assim, eu tenho percebido, né, nas conversas internas, enfim, de bastidores, em conversas e reuniões, que a atual gestão tem uma visão muito apurada nisso, né. Recentemente uma discussão muito boa, né, com o nosso vice-prefeito falando a respeito do que nós queremos de desenvolvimento econômico para o Jundiaí. Como que a gente enxerga Jundiaí? Quais são os vetores de desenvolvimento econômico? E quando a gente olha para o desenvolvimento econômico, a gente não está falando exclusivamente de 4 anos, né? Porque você sabe que o desenvolvimento econômico, alguns indicadores socioeconômicos, né, a gente vai conseguir ter resultado na medida que você cria uma política agora olhando, né, para o futuro. E quando nós falamos de tecnologia, nós falamos de desenvolvimento econômico, nós falamos de clima, enfim, você não consegue olhar para amanhã. Você precisa trabalhar hoje, antecipar o futuro para agora. O que é que vamos construir agora de sólido para que
as gerações que talvez não sejam gerações futuras, mas seja a nossa própria geração, né, enfim, mas aquelas que virão, consigam ver esse reflexo, né. É um desafio, isso é, mas, tenho percebido muito positivamente aí a gestão olhando com atenção para esse aspecto de médio e longo prazo, olhando para Jundiaí. Ah, legal. A sua diretoria, Thiago, ela faz parte da unidade de desenvolvimento econômico, né, Exato. também junto com o Humberto, né, que é um empresário da cidade, né, que cuida da CRS Brands e tudo mais, né. Existe um choque cultural ali ou não? Tudo caminha porque, assim, ele realmente era área de indústria, né, então, Uhum, assim, é óbvio uhum. que a tecnologia com certeza está dentro das fábricas dele, né, mas ele também tem que pensar o desenvolvimento econômico, né. Ele dá uma atenção também para a parte de ciência e tecnologia? Sem sombra de dúvidas, Rodrigo. Assim, eu acho que foi muito feliz a construção, né, das lideranças dessa gestão e falo em especial por trazer um empresário de sucesso na cidade, um empresário que entregou para a sociedade, que mudou a vida de pessoas, que construiu de fato, né, um negócio com resultado e projetou Jundiaí para o mundo, né? Acho que foi muito assertiva a decisão de convidá-lo e ele foi muito feliz em ter aceitado e não é à toa que ele compôs um time ali bastante técnico também para acompanhá-lo. E de fato é diferente, né? A gestão pública e da gestão privada, de fato existem times diferentes, mas eu percebo ali, e é uma realidade que acho que o time tá olhando de fato para entender como que essa experiência toda no mercado privado, né, pode contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade. Eh eh, quando você está na cadeira de secretário de desenvolvimento econômico, uma visão minha em particular, tá? Você está sentindo a dor, né, e sabe os caminhos e sente a dor, na mesma dor do empresário local, seja do pequeno, do médio, do grande, da multinacional. Você consegue entender um pouco a respeito, né, do desafio que é empreender, do desafio que é você empreender numa cidade, num estado, né, num país. E isso tende, né, a facilitar, eu tenho percebido nas nossas conversas, no nosso plano, nas nossas discussões todas, inclusive com cafés, né, com os empresários, o quanto que essa visão, né, de entender a dor do empresário, isso é diferencial para quem está construindo estratégias e política de desenvolvimento econômico. Então, assim, foi muito acertada e, em particular, aí, a minha decisão também em participar, né, a convite dele aí, foi justamente entendendo esse brilho nos olhos dele e percebendo que no discurso ele fala assim: "Jundiaí pode ser muito melhor do que ela é hoje, e se depender de nós, ela vai ser", né. Eu também acredito nisso. Não é puxando sardinha não, né, mas a sua nomeação dentro da prefeitura, a gente estava um pouco apreensivo, né. A gente do Rap Valley, a TIG, dentro do ambiente, né, quem que seria o nomeado, né. Então a sua nomeação ali foi muito bem, abraçada, né, por toda a comunidade de inovação. Então, assim, não é puxando sardinha não, né, mas a gente se conhece antes até Exato. disso daí, né, Mas eu então eu agradeço, assim, né, toda a confiança, acima de tudo, isso me dá uma baita de uma responsabilidade que, de fato, quando eu aceitei estar ali, eu já estava muito ciente disso. O meu histórico ali no Sebrae, trabalhando, né, desenvolvimento econômico, né, na região de Jundiaí, e olhando de fato para as prefeituras, entendendo, me deu uma bagagem interessante e também a minha vida pregressa de empresário também, né, de industriário à época e minha vida acadêmica que me deu condições de entender se, pô, eu consigo contribuir, então eu vou, né, vou participar e eu posso garantir para você, para todos que estão nos acompanhando aí, que o nosso papel na diretoria ali, meu primeiro dia ficou muito claro, assim, eu preciso trabalhar para aproximar a gestão pública do ecossistema local de inovação de Jundiaí e, claro, fazer com que isso aqui entregue tudo aquilo que ele tem o potencial de entregar, porque Jundiaí tem um potencial gigantesco em inovação, em tecnologia a entregar. A gente precisa desconstruir aquela visão assim que São Paulo está perto, Campinas está perto, então, né, as coisas vão vão para acontecer para fora, lá. né. Não. Eu acho que cada vez mais, né, e nós estamos trabalhando para isso, e com todo esse movimento que vocês estão fazendo, que o Grape está fazendo, que a Tija agora com uma proposta muito legal fazendo também, entre outros que estão envolvidos, outras instituições envolvidas aí, tá todo mundo olhando para, não, a Jundiaí é possível, a partir de Jundiaí, exportar coisa boa, né? E nós acreditamos nisso aí, vamos trabalhar para que esses 4 anos, de fato, isso se consolide com algumas políticas, com algumas infraestrutura, né, com tudo aquilo que a gente puder em condições aí como poder público de fazer. Eu acredito que agora esses 100 primeiros dias do governo, ele é mais para você entender, estruturar e se organizar, né.
Não vou nem te cobrar quais são as próximas entregas aqui, porque eu sei que ainda vocês estão no momento de construção, né, de poder se organizar para poder fazer as entregas, né. Mas, assim, tem alguma coisa que vocês já estão pensando, em termos de tecnologia, inovação para a cidade? Como que tá isso? Bom, vamos lá, acho que você me dá a oportunidade de falar a respeito das 4 grandes frentes de atuação da diretoria, né, da diretoria especial onde eu atuo, né. A primeira delas é esse papel da integração do ecossistema, e nós temos um papel, né. O outro ponto importante também, que é a retenção e atração de empresas de tecnologia e startups para a cidade. O outro ponto importante que nós já falamos brevemente aqui também, que é a a captação de recursos e parcerias para que a gente consiga fazer isso tudo funcionar. E tem um pilar, quarto pilar aqui, né, dentro dessa estrutura, que é a infraestrutura de fato, né, para que a gente consiga entregar para a sociedade, para a comunidade, para o ecossistema, aparelhos que dê sustentação e dê oportunidade, né, para que a gente possa fazer inovação dentro deles, né. Então são 4 grandes frentes que a gente tem aí com muita clareza. O primeiro deles, né, que é esse processo de integração aí, né, nós teremos ao longo desse ano, né, já em planejamento, em parcerias, né, eventos de inovação, nós estamos prevendo aí, né, um spoiler aqui, né, extraoficial, né, vamos dizer assim, um grande evento de tecnologia para a cidade. Eu acho que a gente precisa começar a discutir cada vez mais, né? Já existem movimentos do Grape, por exemplo, mensalmente sendo discutido, trazendo bons cases, mas a gente precisa, como eu falei, né, trazer atores que estão fora. Quando a gente traz um grande fórum, um grande evento de tecnologia, trazendo grandes empresas da cidade, propriamente aí, né, para poder Também, participar e né. discutir, nós fortalecemos o setor de tecnologia da cidade, que é uma frente assim que nós estamos trabalhando, né, bastante forte, inclusive de submeter para o governo do estado agora em abril, né, uma CPL, que é uma cadeia produtiva local de tecnologia, que é um programa que o governo do estado tem. E que Jundiaí não tem, né. Então, e a gente nós vamos estamos fazendo essa provocação, você sabe bem disso, de construir essa parceria e submeter ao estado para que a gente tenha condições, primeiro, de estar ali à frente, né, no governo do estado, olhando para o estado de São Paulo todo. Bom, Jundiaí está se posicionando, entendendo que tem potencial, e nós sabemos que tem, porque existe uma representatividade bastante grande do resultado que acontece localmente em tecnologia, de recolhimento de tributos, em movimento de negócio na cidade. Então você posiciona, então você mostra que Jundiaí depois, Jundiaí está de olho nisso, isso é um grande ponto. Mas além disso, você consegue, né, aquele pilar que eu comentei de captar recursos, você consegue através desse posicionamento, né, tanto dentro dessa rede, né, como uma cadeia produtiva local, seja qual for a maturidade que essa cadeia seja avaliada para submeter, mas você tem condições já de começar a buscar recursos estaduais para que os atores, todos os setores envolvidos dentro todos os segmentos, melhor dizendo, envolvidos dentro desse setor de tecnologia possam se beneficiar, possa fomentar os seus negócios, entre eles, né, na região, porque a gente está numa grande região metropolitana. Então, esse é que eu posso já de antemão te falar. Essa é uma provocação, nós já vemos discutindo isso com a TIG, inclusive, para que a gente possa submeter isso. E os editais vão abrir agora no mês de abril, a gente vai fazer esse movimento, espero, e eu acredito aí com bastante clareza que a gente vai dar esse grande passo, né, de projeção de Jundiaí para o governo do estado. E aí, pô, tá legal para o governo do estado, mas o que isso representa de fato? Empresas de tecnologia ou empresas do setor de tecnologia que olham para o estado de São Paulo, eles são atraídos pelo ecossistema, eles são atraídos aonde de fato existe uma cadeia já que pode fornecer mão de obra, pode fornecer produto, pode ser um grande vetor de negócio ali. Jundiaí pode ser ter esse papel, né. Sem sombra de dúvidas, né? Exemplo de várias empresas de tecnologias, inclusive data centers gigantes, né, que nós temos na cidade aí, com um planejamento de expansão ainda para esse ano, data center, trabalhando entre outras empresas de tecnologia já aqui, né, nacionais e multinacionais, além de outras empresas que não são de tecnologia, mas investem bastante em tecnologia, né, em pesquisa e desenvolvimento. Vou dar um exemplo aí que já foi público, né, recentemente recebemos a Henkel, que está trazendo o seu terceiro maior centro de pesquisa e desenvolvimento para Jundiaí, dentro de um sistema construtivo de madeira engenheirada, com a tecnologia que eles constroem. Mas o que é o legal disso? Ele está transferindo para cá e construindo em Jundiaí, e trazendo essas mentes brilhantes e toda a sua pesquisa, né, na sua área, que é uma base tecnológica bastante grande de produto ali, para Jundiaí. E com a predisposição de tornar isso acessível
às escolas, aos parceiros, ao ecossistema de inovação. A exemplo da Henkel, que foi publicado recentemente nas redes da prefeitura, tem outras grandes empresas também que trazem pesquisa para cá. São investimentos bilionários, né? Bilionários, né, que começam a nos, né, reforçar aquilo. Bom, Jundiaí tem condições, sobre o viés de desenvolvimento econômico, olhar para a tecnologia no futuro e, de fato, a tecnologia ser aquele setor que vai trazer uma melhor qualidade de vida, porque sabemos bem que o setor de tecnologia paga melhores salários, né, então atraem, né, talentos, mas para isso nós precisamos estruturar, né, então fazer toda essa base para que no futuro a gente consiga fazer. Então, assim, é um desafio, uma intenção do diretor hoje de ciência e tecnologia de olhar para o futuro, naquela linha que você falou, e entender que Jundiaí no futuro, não que hoje já não seja, mas no futuro vai ser de fato um grande diferencial da cidade atrair investimentos na área de tecnologia para cá. Perfeito. Tiagão, acabou o nosso tempo, meu querido, Que pena, mas que pena. obrigado, adorei esse bate-papo aqui. Acho que é importante a gente sempre mostrar que realmente dá para inovar no governo. Acho que foi o principal motivo desse nosso bate-papo Uhum. mesmo. E que Jundiaí está fazendo muita coisa legal para a cidade. Eu agradeço mais uma vez, parabenizo aí esse seu movimento todo. Vocês sempre, no Novo Dia, têm né, utilizado aí os seus canais com bastante informação boa, né, fazendo chegar para todo mundo aí as diversas frentes de atuação, agora em especial aí discutindo mais ainda de inovação. Muito obrigado, estou à disposição. Né, também, se vocês, né, num dado outro momento, quiser falar de algum projeto nosso específico, me convidem, que eu sinto muita vontade quando estou aqui com vocês. Obrigado, meu querido. Agradeço. A gente fica por aqui e até semana que vem.